Eu tenho que continuar porque enquanto eu continuo analisando aqui, a torcida do Clube do Remo continua comemorando o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. E agora faltam 5 rodadas. E quem está bem atento ao Leão também é a imprensa nacional. Apresentadores, jornalistas do Brasil inteiro encantados com a possibilidade de ter o Leão na primeira divisão do Brasil. Vamos tratar dessa repercussão em torno do Clube do Remo, como também trazer, quem sabe, uma possibilidade. Rangel, de fora da temporada. Igor, lesionado. Vai voltar, mas não sabe quando vai voltar, com certeza. E também não sabemos a condição que irá voltar. Vinícius, o ídolo azulino, poderia estar de volta? Vamos analisar isso tudo no vídeo de hoje. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então, gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem, se inscrevam no canal. Só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando. Sem mais delongas, vamos analisar o Clube do Remo nesse final de tarde, dessa segunda-feira, vésperas, a 4 dias de um jogo importantíssimo que será a Batalha do Pantanal contra a equipe do Cuiabá. O Brasil quer ver o Clube do Remo na primeira divisão. Tirando a torcida bicolor, e é claro, tem que torcer contra mesmo, tem que secar mesmo, obviamente, o resto do Brasil quer ver o futebol paraense na primeira divisão, porque o futebol paraense encanta. O futebol do Pará encanta. O Repá encanta. O Repá hoje é o clássico mais gracioso de se ver. É o melhor clássico de se ver, porque torcidas dividindo o estádio. Mosaico, é algo incrível, algo que não acontece mais no futebol brasileiro em vários estados, e aqui acontece. Então o Brasil tem essa curiosidade, o Brasil quer ver um time do norte, quer ver sim um time de massa ir na primeira divisão nacional, jogando contra grandes clubes, e vários jornalistas e apresentadores, como por exemplo o Neto, o craque Neto, falou que a torcida dele é para o Clube do Remo subir, porque ia acrescentar muito na competição. Na verdade, meus amigos, a primeira divisão brasileira, a Série A, ganha muito mais com o Remo na Série A do que com o Remo na Série B. Primeiro, a questão da representatividade, no cenário nacional. É um time do norte na primeira divisão nacional. Segundo, a torcida que leva no estádio. O produto como vai ficar mais valioso. É lógico que o Remo vai ganhar muito. Já falamos aqui em outro vídeo, o Remo na primeira divisão nacional vai arrecadar um dinheiro que nunca viu na vida. O Remo quer o quê? Quer ganhar a Copa Verde, até esse ano ganhar a Copa Verde, para chegar na terceira fase da Copa do Brasil para pegar 3 milhões. Só de cota na primeira divisão são mais de 30 milhões, só de cota. Então, um dinheiro que jamais viu. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, claro. Se o Remo conseguir o acesso, a gente vai abordar isso. Só que é isso, meus amigos. A gente tem um produto muito forte aqui dentro, 2 muito fortes. Um que foi desvalorizado, está sendo sucateado pela sua gestão, que é o Paysandu, rebaixado à terceira divisão nacional. E outro está sendo mais valorizado, com um trabalho melhor feito, está sim vivo, lógico, nessa briga pelo acesso à primeira divisão nacional, e todos têm a ganhar com isso, e realmente, todo mundo que vem para cá, jornalista, aí você vê youtubers de outros estados, grandes youtubers, ou gente que mexe em outras redes sociais, vem para cá, faz vídeos, fica encantado, porque é encantador. É algo surreal você vivenciar um Repá, é algo surreal você vivenciar o futebol paraense, é algo realmente mágico, é algo que traz uma nostalgia até boa para o futebol brasileiro, essa questão de torcida, essa questão da torcida comparecer em peso, não importa o jogo que seja, comparecer em peso, essa paixão do torcedor paraense, e no vídeo especificamente hoje da torcida azulina. Então o futebol brasileiro tem muito a ganhar. Agora, vai conseguir uma vaga se tiver competência para conseguir a vaga. O Remo não ganhou nada ainda, está em 4º lugar, um trabalho de recuperação, mas o desejo de muitos é realmente ver o Remo na primeira divisão, e agora vai ter um calendário que, indo já pelo calendário, 5 jogos, 4 confrontos diretos, não é confronto direto, que é contra Avaí fora, só que até a última rodada o Goiás pode deixar de ser confronto direto, Hoje o Goiás é confronto direto. Até a última rodada, nos últimos 10 jogos, o Goiás venceu um, que foi contra o Paysandu. Paysandu com homem a menos, gol no final do jogo. E o Paysandu não foi pior que o Goiás naquela partida lá em Goiânia, tá?
Só para deixar registrado. Então, assim, vem um acesso que parecia absolutamente certo do Goiás, agora tá mais para não do que sim. E pode chegar sim na última rodada aqui, sem ser um concorrente direto. Então vamos ver como chegará a equipe do Goiás. Mas antes tem o Cuiabá e a gente vai falar depois. Durante a semana a gente pode fazer até um vídeo dessa análise prévia do jogo contra o Cuiabá. Remo vivo nessa disputa, mas agora tem um problema que é o segundo tema do vídeo, vamos aqui relacionar, que é o quê? Rangel de fora. E Rangel de fora é um baque grande, tá, gente? É um baque grande. O Igor, quando entrou substituindo o Rangel lesionado em um jogo, foi bem, foi muito bem. Ele fez 2 grandes defesas no mesmo lance, né? Foi muito bem. Hoje, para mim, é o goleiro titular, né? Saiu o Rangel, é o goleiro titular, só que ele tem uma lesão. E ele está lesionado nesse momento. Não sabe se ele vai jogar contra o Cuiabá. E não sabe se quando ele voltar, se ele vai entrar com 100% de condições. Não sabe-se ainda, não foi informado, pelo que eu apurei também, não é uma certeza ainda dentro do clube, ou seja, ia para o terceiro goleiro, o Léo Lang, e depois os 2 garotos da base azulina. É pouco. Aí que veio na minha cabeça, o que eu falei na introdução, é fonte? Não, não é fonte, é uma ideia que veio na minha cabeça, tá? Por que não o Vinícius ser contratado? Vou explicar. Tá? Eu contrataria o Vinícius. O Vinícius está ainda em alta forma. Não é o Vinícius, lógico, do passado do Clube do Remo, né, gente? O tempo passou. Mas continua numa alta forma, num desempenho muito bom. Foi muito bem no Bragantino, muito bem na Tuna Luz Brasileira. Não encerrou a carreira ainda. Provavelmente, eu como Cruz Maltino, eu gostaria que ele ficasse na Tuna Luz pro ano que vem. Mas seria um contrato do Clube do Remo de 3 meses, que é o contrato mínimo, 3 meses, só para esse final do Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que, tecnicamente, ele ainda pode fazer diferença. Eu contratarei ele para ser reserva do Igor, tá? Porque se o Igor não tiver condições, como a princípio aparenta não ter condições, eu acho muito curto o Léo Lang e os garotos da base. Contrataria o Vinícius, identificação com o clube, tecnicamente ainda pode render, e não seria, para mim, uma contratação irreal, uma contratação assim absurda. Outros clubes já fizeram isso. Quando o Barcelona perdeu seus 2 goleiros, foi contratado o Szczesny, vocês lembram? Temporada passada, que inclusive tinha parado de jogar. Ele oficialmente tinha parado de jogar 3 meses, foi lá o Barcelona contratou. Outros times, como o Atlético, quando o Atlético Mineiro perdeu seus 2 goleiros também, contratou o Wilson. Aquele Wilson, goleiro antigo do Curitiba, fez bastante Figueirense, né? Fez bastante ídolo no Curitiba e Figueirense. Foi contratado também um contrato de 3 meses, um goleiro experiente, tá, para suprir uma necessidade. Nós não estamos falando de jogador de linha, nós estamos falando de um jogador no gol, da baliza, um goleiro, que estava na Série D, mas não é um jogador de 40 anos, atacante, que agora está na Série D. É um goleiro que ainda tem uma boa performance, que pode, eu acho, ajudar o Clube do Remo. Como eu disse, não é o Vinícius de antigamente, né? Porque o tempo passa, obviamente. Mas é o Vinícius que realmente pode sim contribuir tecnicamente com o Clube do Remo. E eu faria hoje a minha contratação, o Igor como titular, tá? Manteria ele como titular, Vinícius na reserva, tá? Eu acho que pode ser sim uma boa opção, porque o Rangel não vai voltar esse ano. E se o Igor não tiver todas as condições, ficar só com o Léo Lang e o goleiro da base, para mim seria complicado. E o Vinícius é sem contrato. A partir do momento que ele é sem contrato, ele pode ser contratado. Tá? Então não seria uma contratação absurda, uma contratação inviável. Fechou a janela. Não, porque é um jogador sem contrato. E eu, com certeza, eu faria essa contratação, porque o Clube do Remo pode precisar. E já pensou contratar o Vinícius, mesmo se o Vinícius não jogar nenhuma partida, o Remo subir para a Série A? Que despedida... Nem precisa de um jogo de despedida, né? Depois disso, né? E, enfim, vários fatores me fazem contratar o Vinícius. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa possibilidade. Se inscreva aqui no canal, um abraço e até o próximo.